Bom dia, queridos alunos da Escola Municipal Senador Miguel Lana, de Ponte Nova. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Raquel Briggs, eu sou psicóloga, psicanalista e estou aqui hoje a convite da professora Fernanda Mendes, diretora da escola de vocês, para conversar um pouquinho sobre um tema do qual eu não sei nada. Não sei nada sobre a vida. Quem sou eu para saber alguma coisa sobre a vida? Mas eu queria pensar com vocês para que serve a vida. Bom, aqui tem alguns tópicos que estão aqui só para me ajudar, em algumas ideias sobre o que falar com vocês, sobre o que a gente vai conversar. E eu queria dizer que o chat online está aberto. Então, se você tiver algum comentário, se você puder dividir alguma coisa com a gente, vai ser um prazer, importante para mim poder ouvir, para a gente poder conversar, já que eu não sou dona de nenhuma verdade, né? Não necessariamente você vai concordar com tudo que eu disser aqui. Então, bora lá? Vamos começar? A busca pelo ter. Hoje em dia, quando a gente vai conversar com algum amigo, algum colega sobre a vida, sobre o futuro, é natural, é comum que a gente vá logo falando sobre o que a gente quer ter, né? Sobre, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e também sobre os prazeres da vida, né? Sobre os prazeres imediatos, o que a gente quer de bom. E normalmente a gente esquece, a gente exclui, a gente abole as dificuldades que a gente vai enfrentar, os sofrimentos que a vida coloca. Porém, não há vida sem sofrimento e sem dificuldade, não é mesmo? Não tem como. E, além disso, os sofrimentos, querendo a gente ou não, eles são importantes para o amadurecimento, para a gente aprender, né? A gente acaba aprendendo, ou não, tem gente que acaba passando por um monte de dificuldades e não aprende. Mas, enfim, o sofrimento faz parte da vida. Bom, eu queria então trazer uma lenda, contar para vocês, não sei se alguém já conhece. Alguém já ouviu falar aqui da lenda do mandarim? Um mandarim chinês? Bom, eu vou contar essa lenda para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre a vida. Tinha um mandarim na China, no Império Antigo. Mandarim, gente, era uma pessoa do governo, um trabalhador, um funcionário do Estado, lá na China Antiga, que normalmente tinha um soldo, um recebimento, um salário muito bom. Era uma pessoa, então, de muitas posses, alguém importante, que tinha poder, que tinha muita facilidade na vida, Resumindo, era isso. E aí essa lenda conta que tinha um mandarim chinês lá, com muitas facilidades, uma vida tranquila, mas ele começou a não ver mais sentido na vida. Apesar dele ter tudo, entre aspas, ele tinha tudo que ele queria, ele começou a perder o sentido, ele não entendia para que ele estava ali, ele não tinha vontade de viver, de acordar, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de viver. E aí, ele foi e pediu pro barbeiro, antigamente fazia um barba com navalha, Ele pediu o barbeiro dele, que ele frequentava semanalmente, e que era um trabalhador, um funcionário dele, ele deu uma ordem, que o barbeiro cortasse a garganta dele com a navalha um belo dia, um dia que ele estivesse fazendo barba. Bom, ele deu essa ordem. E depois desse dia, ele sabia, no início ele sabia ali que o cara não ia fazer isso no primeiro dia, porque ele pediu que fosse surpresa, que ele não fosse avisado sobre isso. E aí, os primeiros dias, ele continuou vivendo ali do mesmo jeito que ele vivia, sem vontade, sem nada. Mas aí, os dias foram passando e ele começou a pensar que o barbeiro poderia, então, degolá-lo a qualquer momento. Isso fez um efeito para ele. Sabendo que ele ia morrer em breve, ele começou a ter vontade de aproveitar a vida. Mas ele começou a dar valor para umas coisas tão pequenas, que a gente julga tão pequeno no dia a dia. Ele começou a ver o brilho da lua, ele começou a ver as estrelas, ele começou a ver a borboleta, ele começou a admirar a vida de uma outra maneira. E aí ele começou a perder essa vontade de não viver.
ele começou a ter vontade de viver de novo. E ele foi e pediu pro barbeiro, deu uma contra-ordem, né? Ele deu a ordem pro barbeiro: agora você não me degola mais. Mas por via das dúvidas, como ele não confiou muito, ele trocou de barbeiro. Bom, é essa a lenda. Mas aí eu tenho uma outra historinha para contar para vocês, para depois a gente conversar. Em Busca de Sentido. É o título de um livro. Alguém já ouviu falar? O autor desse livro, que chama Em Busca de Sentido, se chama Viktor Frankl. É um austríaco, ele era psiquiatra e ele viveu, se não me engano, cerca de 4 anos em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem o que são campos de concentração? Diz aí no chat. Quero saber, quero ver quem é que sabe o que é um campo de concentração. Na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, judeus, o Viktor Frankl era judeu, eram aprisionados, pelo governo do Hitler e essas pessoas eram levadas para campos de concentração. Foram instalados diversos campos de concentração na Europa e ali as pessoas eram obrigadas, a fazer trabalho escravo. Elas trabalhavam muito e elas viviam muitos horrores. Elas não tinham bem o que comer. O Viktor Frankl conta que tinha dia que às vezes eles passavam um dia com um pedaço de pão. E isso, gente, isso no frio, às vezes, da Polônia. Frio com neve, não é um friozinho aqui de Ponte Nova, do sudeste brasileiro, não. É um frio muito intenso. Então eles iam trabalhando o dia inteiro, trabalho braçal, trabalho que exige força, que gasta energia, não tinham o que comer. Se alguém já viu uma foto de um campo de concentração, as pessoas são assim, realmente muito magras, muitos morriam de inanição. E sofriam horrores, eram açoitados, viviam, cada coisa que ele conta, e muitos outros que escrevem sobre os campos de concentração. Mas nesse livro o Viktor Frankl também conta, E então eles viviam muitas coisas, e faziam necessidades latrinas, nunca tomavam banho, nunca, não é de vez em quando, não, nunca. E dormiam em tábuas. Ele conta que eram tábuas assim, onde as pessoas dormiam de lado, uma do lado da outra, e que faziam as necessidades em latrinas. Vocês sabem o que são latrinas? São buracos assim no chão e não tinha esgoto, não tinha água encanada, era um horror. E ainda por cima, quem ficava muito doente, quem não dava conta, não servia mais para aquele trabalho, que eles eram forçados ou por algum outro motivo, era levado para uma câmara de gás e morria nessa câmara de gás. Bom, vocês já pensaram como é que ele não desistiu de viver? Por que será que ele suportou isso tudo? Ele e tantas outras pessoas que passaram pelos campos de concentração, que são sobreviventes. Bom, ele mesmo se faz essa pergunta nesse livro, é uma autobiografia. Então ele conta sobre isso que ele passou, mas também se pergunta o que fez ele e tantos outros suportarem. E aí ele diz que o que deu sentido para ele suportar aquilo tudo foi aguardar, esperar que ele poderia encontrar de novo a esposa, os filhos, as pessoas que ele amava, dar continuidade ao trabalho dele como psiquiatra. Então, resumindo, as coisas que ele amava na vida. E aí, depois de contar essa história para vocês, eu queria fazer um paralelo. Olha só, se a gente for pensar na lenda do mandarim que eu contei para vocês, um cara que tinha tudo, mas não tinha vontade de viver. E um cara que estava ali na pior, numa das piores condições que a gente possa imaginar e tinha força de viver. Olha que loucura, né? Como que pode? O que será? O que será que tem de diferente? Eu queria te perguntar, e você? Você conhece alguém que tem tudo, mas parece que não tem força para viver? E uma outra pessoa que
passa por um monte de dificuldades, mas que tem muita garra, muita força de viver? Você conhece alguém? Queria te ouvir. Conta pra gente, vamos dividir? Bom, eu imagino que você conheça, né? Que vocês conheçam algumas pessoas assim. Agora, por que será? Vamos tentar entender melhor como que a gente pode fazer para dar um sentido para a nossa vida, né? Entender para que serve essa vida. Bom, nós não somos planetas. Essa frase não é minha. Quem fala isso é um outro psiquiatra, né? Um psiquiatra e psicanalista francês. Ele chama Jacques Lacan. E ele diz que nós não somos planetas. Por quê? Porque os planetas sim são individuais, né? Eles vivem lá, isolados, né, de outros, uma distância enorme de um outro planeta. Eles estão ali. Mas nós não somos planetas. Nós dependemos do outro para viver, para sobreviver. O Lacan conta que um dia ele estava dando uma aula e aí ele estava meio chateado, meio cabisbaixo, com aquela aula. E aí ele foi e encontrou algumas pessoas depois, e uma pessoa em especial falou com ele assim: nossa, eu fiquei tão contente com sua aula, né? Eu fiquei tão feliz, tão alegre com a sua aula. E aí ele diz que ele percebeu que ele também se alegrou com aquela fala da outra pessoa. Ou seja, por que ele conta esse caso? Para lembrar a gente que nós somos seres sociais. Nós não somos seres completamente individuais, nós não vivemos isolados do outro. Não adianta. E o que nos une, o que nos move, o que nos liga uns aos outros é o amor. São os laços de amor. O amor fraterno, o amor. Bom, mas aí eu queria colocar... E amor, gente, quando eu digo amor não é paixão, não. Acho que isso tem que ficar claro, né? Não são aqueles amores que fazem mal. Aliás, isso acho que dava o tema de uma outra palestra. Os amores que fazem mal. Não é desses amores, da paixão que eu tô falando, né? Da dependência de uma outra pessoa. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do amor fraternal mesmo. Do amor que a gente tem por pai, por mãe, por irmão, por amigo. E claro, por cônjuges também, por filhos, enfim. Esses amores. Só que tem uma diferença. Quando eu falo de amor, eu tô falando de amar. E eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Eu tava pensando aqui pra falar com vocês. E olha só. Amar é diferente de ser amado. Acaba que quando a gente ama, a gente tá na voz ativa. Os professores de português. Depois vocês perguntam pros professores de português. Ser amado é a voz passiva. Eu fico ali esperando, aguardando que alguém me ame. Amar não. Amar é na voz ativa. Sou eu que estou na ação. Bom, eu tinha uma cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha. Não é bem cachorrinha não, ela deve pesar uns 40 quilos. Ela é bem grandinha. Mas ela adora caminhar. Ela adora sair para passear. Vocês que são de Ponte Nova conhecem ali a Beira-Rio, né? Gente, teve uma época que ela me tirava 5 horas da manhã, que eu tinha que trabalhar. Então ela me tirava, eu saía 5 horas da manhã só para levar ela para correr. Gente, ela ficava numa alegria, né? Ela adorava. Então eu fazia isso por ela, porque eu amava ela, ainda amo, né? Mas é que agora ela não tá mais morando comigo, né? Ela tá em outro lugar, por isso que eu não faço mais com tanta frequência. Mas, muito bem cuidada, por sinal. Mas enfim, então ela me tirava da cama 5 horas da manhã só pra eu poder passear com ela. E, gente, isso me fazia tão bem, né? Embora o dia que ela não tava comigo, eu não tinha força pra levantar da cama. Mas o dia que ela tava, eu tinha força.
E embora o meu intuito fosse fazer por ela, no fim das contas é lógico que eu me beneficiava, né? Afinal de contas, me fazia bem. Eu adorava fazer isso com ela. Então, uma outra coisa, né? Agora eu tenho uma neném. Gente, minha neném adora água, né? Ela adora água e água fria. Então, se eu tiver uma oportunidade de entrar numa piscina com ela, por exemplo, eu vou. E eu vou por causa dela, né? Porque eu não gosto de água fria, mas ela adora. Então, ela me leva, né? De certa maneira, eu vou por ela. Ela não tem nem, ela ainda nem fala, então ela ainda nem pede. Mas eu vou porque eu sei que ela gosta, porque eu amo ela, porque eu quero agradar ela. E, no fim das contas, me faz bem. No fim das contas, eu adoro. O que eu quero dizer com isso? Pensa se você já fez ou faz alguma coisa por alguém que você ama e que depois faz bem pra você. Conta pra mim. Bom, o que eu quero dizer com isso é que isso dá sentido, né? Isso preenche a vida. Amar é diferente de ser amado. Além disso, o amor, ele tem uma função importante. Ele ajuda a gente a transformar a dor em sentido, em algo importante. Não vou nem dizer em alegria, né? Mas em algo importante e que, de fato, vai trazer algum sentido pra gente. Eu vou contar dois exemplos para vocês. Duas pessoas que sofreram um acidente parecido, mas que fizeram, uma conseguiu transformar a dor, né, dar um sentido, e com isso eu acho que imagino que com certeza ter certas alegrias, e uma outra pessoa que não conseguiu. Quem já ouviu falar de um atleta olímpico chamado Lars Grael? Lars Grael era um velejador. Ele já participou de 4 Olimpíadas, ganhou medalha olímpica, né? Velejador ele competia com barco à vela, sabe? Os barquinhos à vela. E aí uma vez, em Vitória, ele, né, no mar, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, ele sofreu um acidente. Ele estava numa competição, não sei se treinando ou competindo, uma lancha invadiu o espaço lá, atropelou meio que, né, ele, o barco à vela, e a hélice da lancha bateu na perna dele e ele perdeu, ele teve que amputar uma perna. Imagina que difícil, gente, era a vida dele. Obviamente, ele não tinha mais a destreza. E aí, o que ele fez com isso? Bom, ele soube transformar a dor dele em algo, em outra coisa. Ele pegou aquilo que ele amava, que era a vela, ele fundou um instituto e ele começou a ensinar as pessoas, né, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, crianças de periferia, né, de baixa renda. Ele começou a ensinar crianças a velejar. Então ele criou esse instituto, depois ele entrou para a política, para lutar, né, pela importância do esporte. Afinal de contas, o esporte foi importante para ele e ele queria poder oferecer isso para outras pessoas. Depois ele voltou a competir, né, ele voltou a competir com outra dupla, enfim. Ele voltou a se dedicar e conseguiu ir se reorganizando. E ele conseguiu, eu diria, superar essa rasteira que a vida deu nele. Mas teve um outro moço, e vocês podem procurar isso no Google, João do Pulo, ele ficou conhecido assim. João Carlos de Oliveira, se não me engano, ele ficou conhecido como João do Pulo. Hoje ele é falecido. Mas ele também foi um atleta olímpico brasileiro, ganhou medalhas, e ele, né, chegou a ser recordista em salto à distância. Mas, olha só, que coincidência, ele também sofreu um acidente. O acidente dele foi um acidente de carro e ele também precisou amputar uma perna. Só que ele não suportou. Diante disso que a vida impôs a ele começou a beber, né, virou alcoólatra. Ele chegou a ser preso por não pagar pensão para um filho. E ele acabou morrendo novo, muito novo, na casa dos 40 e poucos anos, de cirrose hepática. Cirrose
é uma doença que dá no fígado, muito comumente em consequência do álcool, como foi o caso dele. Ok? Bom, então a gente tem esses dois exemplos que vão nos ajudar aí a pensar, né? Que embora a vida não seja fácil, às vezes a gente pode fazer coisas diferentes, mesmo com as dificuldades que a vida nos impõe. Eu queria fechar, né, hoje com mais uma lenda, mais uma historinha. Essa historinha que eu trouxe aqui para vocês também é uma lenda, mas dessa vez é uma lenda africana. Quem já ouviu falar essa frase? Quem já ouviu falar dessa lenda? Ubuntu. Bom, a lenda diz que um antropólogo uma vez foi visitar a África do Sul e aí as crianças, ele ofereceu uma cesta de guloseimas para as crianças. Tinha um grupo de crianças e ele fez uma brincadeira com as crianças. Colocou lá uma cesta cheia de guloseimas debaixo de uma árvore, as crianças estavam longe e fez uma espécie de competição. Falou com elas, olha gente, quando eu der a largada, todo mundo vai correr, quem chegar primeiro vai ficar com a cesta para si, né? Quem ganhar, a competição ganha a cesta. Aí ele organizou lá, deu a largada, só que os meninos deram as mãos e saíram correndo todos juntos e pegaram a cesta. E aí ele falou, mas o que aconteceu? Por que vocês pegaram, né, todos juntos? Por que vocês deram as mãos? E aí os meninos falaram, não, porque chegamos todos juntos, então a cesta é de todo mundo. E ele falou, mas por que vocês fizeram isso? Por que não, né? Quem ganhasse ficava a cesta só para si. E aí eles foram e falaram, Ubuntu, né? Eu sou porque somos nós. A tradução é alguma coisa mais ou menos assim. Então a filosofia dessa tribo, de algumas tribos ali da região da África do Sul, especialmente as tribos Zulu e Xhosa, são tribos que falam essas línguas e que têm essa filosofia muito presente, essa filosofia Ubuntu, uma filosofia de vida em comunidade. Eu sou porque nós somos. Bom, muitas vezes a gente tenta viver muito individualmente, né? A gente tenta viver solitário, conquistar as coisas sozinho e esquece que não é possível, que o ser humano é um ser social. Nós precisamos dos outros, né? Nós precisamos viver em comunidade. A gente precisa dar força para também ter força de viver. Lembra do Azrael? É quando ele resolve ajudar outras pessoas que ele retoma a força de viver. Então, gente, eu queria trazer uma reflexão final pra gente aqui, pra gente terminar. Cada um de nós é singular, né? Cada um de nós é único, é diferente do outro. E, obviamente, cada um de nós vai viver dores, dificuldades, desafios diferentes, né? Cada um de nós vai ter sofrimentos e vamos ter porque faz parte da vida, né? Às vezes a grama do vizinho é muito verde, a gente acha que o vizinho não tem sofrimento, mas se a gente for olhar de perto e olha, como eu aprendi isso nessa minha profissão, sabe? Uma profissão, eu sou psicóloga, né? Profissão de ouvir os outros. Como eu aprendi isso nessa minha profissão? Às vezes de longe a gente acha que a vida do outro é ótima, mas nem sempre é assim. Bom, cada um de nós enfrentará sem dúvida sofrimento, se já não estiver enfrentando, né, gente? Mas, às vezes, se a gente consegue fazer a alquimia da dor, né? O que é fazer alquimia? Que nem na química. O fermento, ele não faz aquela massa da farinha de trigo crescer e virar pão? Se a gente consegue transformar essa dor em algum sentido, se a gente consegue inventar um sentido para as dificuldades que a gente vive, a vida fica mais leve, né?
E o que eu consegui pensar sobre a vida, sobre para que serve a vida, para dizer para vocês hoje foi isso, de que é preciso, a gente, cada um de nós, precisa inventar. E eu digo inventar porque não é buscar, sabe? Um sentido a priori. Não. Cada um vai inventar a partir das coisas que vive, é claro, mas inventar algo que faça sentido para si mesmo. Bom, eu queria agradecer então a presença de cada um, né? Cada um que está aqui ouvindo, que compartilhou, que colocou nos comentários aí, né? Dividiu com a gente a sua história também, a sua opinião. E dizer até a próxima. É isso. Um bom fim de semana para todos.